Então foi muito simbólico isso. Então o futebol ele está caminhando para esse caminho, para essa coisa do futebol vai chegar o mais próximo possível do que o Johan Cruyff chamou de futebol total. É exatamente, professor. São três aspectos que você tem que analisar e você tem que pesar, né? E isso em cima de fatos, né? A gente pode até deixar um pouco de lado essa questão das apurações e tal, até porque de repente o Felipe pode chegar hoje na coletiva e dar uma versão, dar uma visão, né? Até diferente do que ele vem falando. A questão é a seguinte: vamos falar de fatos. Felipe falou que adaptaria um modelo ao Pedro. Né? Ele falou, garantiu isso. E aí a gente volta até a questão, assim, uma questão parecida com a do Boto. Ele não estava falando sobre Pedro, a pergunta não era sobre Pedro. Essa coisa foi lá em fevereiro e tal. Era uma discussão da época sobre o modelo de jogo do Flamengo, que o Felipe Luiz falava sempre do modelo de jogo e tal, e sempre falava, o meu atacante ataca espaço, o meu atacante pressiona o adversário e tal. E aí sempre ficava aquela coisa, pois é, o Pedro tá aí se esforçando, porque o Pedro, ele voltou muito cedo, mas ele voltou pro campo, a aparecer em treino no campo, há muito tempo antes. Ali por fevereiro, março, ele já estava começando a aparecer no campo para treinar. Né? Então o Pedro voltou a ser pauta. Né? E aí o Felipe garantiu: não, nós vamos adaptar o modelo ao Pedro. Então isso ficou, né? E fica como cobrança a ele. Mas a gente tem duas outras questões aí. Uma é o próprio Pedro, né? Que ele tem precedente, né? Ele tem precedente numa postura que é mais comum do que a gente imagina em jogador de futebol no Brasil. Que é, sou profissional se eu for titular. Só sou profissional se eu estiver jogando. Se eu estiver no banco, eu não sou obrigado a ser profissional. Eu estou sendo perseguido, eu sou vítima, o treinador não gosta de mim, então eu não preciso me esforçar. Que foi mais ou menos a postura que o Gerson teve no Olympique de Marseille. Saiu o Sampaoli, entrou o Igor Tudor, barrou ele, e aí ele não quis fazer nenhum esforço para recuperar o espaço dele. Ele simplesmente quis vir embora. Fez beicinho, ficou lá no banco, sem intensidade. Quando entrava, não colocava intensidade no jogo. O treinador não usava, aí vira uma bola de neve. E a impressão que dá é que o Flamengo, o Pedro tá nessa bola de neve. Ele não se esforça porque não tem oportunidade. E o Felipe Luiz não dá oportunidade a ele porque ele não se esforça. Né? Então tem esses dois lados, o lado do Felipe Luiz e o lado do Pedro. E tem um terceiro lado, que é o futebol atual. Que é o futebol atual. A gente acabou de ter um jogo muito, muito simbólico do futebol atual. Um jogo assim, daqueles que pode ser considerado emblemático. Aquele jogo geracional, digamos assim. Como foi, por exemplo, os embates do Barcelona do Guardiola contra o Real Madrid do Mourinho ali por volta de 2000, na temporada 2011, 2012 ali. O 6-2 de 2009, né, André? Exato. Não, mas não era o Mourinho ainda, né? Tô falando assim, aquele duelo entre um futebol voltado para o ataque e um futebol defensivo para responder a esse jogo, né? Que foi o que aconteceu ali. Influenciou o futebol de uma forma assim. Essa coisa que a gente vê hoje dos times muito fechados com linha de 5. O primeiro a escalar que não foi nem linha de 5, foi linha de handball, foram 6, 7 jogadores para guardar a própria meta, foi o Mourinho contra o Guardiola. Fez isso com a Inter ele foi muito bem sucedido, né? E depois ele acabou indo para o Real Madrid e também impôs dificuldade ao Real Madrid jogando muito fechado, depois de tomar um 5-0. Então aqueles embates ali, eles aceleraram muitos processos no futebol, muita gente passou a copiar vários conceitos daquele. E agora a gente teve um jogo também muito impactante, justamente porque foi o PSG que mandou, que liberou o Mbappé para o Real Madrid, já tinha liberado o Messi, já tinha liberado o Neymar, e o
Mbappé chega no Real Madrid, atrapalha, entre aspas, ele teve bons números na temporada, tá, mas coletivamente o Real Madrid piorou muito sem ele. E aí, quando tem o confronto PSG e Real Madrid, o que a gente viu? O Real Madrid já tinha um jogador que participava pouco sem bola, que era o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, no esquema do Ancelotti, jogava preservado. Ele jogava como atacante, não precisava voltar muito, e ele montava o time para fechar ali o lado esquerdo sem o Vini Júnior precisar voltar muito para ficar só para o contra-ataque. Aí o Mbappé chega e aí o Ancelotti tentou adaptar para que 2 jogadores não precisassem jogar sem bola. Tomou porrada, não ganhou nada a temporada toda. E agora o Xabi Alonso montou o time do Real Madrid de um jeito, o time do Real Madrid foi competitivo. E aí, quando chegou no jogo contra o PSG, ele resolve mexer no time todo para encaixar o Mbappé. E o PSG, que abriu mão do Mbappé, passa por cima do Real Madrid com o futebol coletivo, com vários momentos em que você vê que Kvaratskhelia, Doué, o próprio Dembélé pressionando, voltando para ajudar e tal, e vários lances o Mbappé e o Vinícius Júnior assistindo o jogo dentro do campo. Então foi muito simbólico isso. Então o futebol ele está caminhando para esse caminho, para essa coisa do futebol vai chegar o mais próximo possível do que o Johan Cruyff chamou de futebol total. O que é o futebol total? Zagueiro ataca, atacante defende. Todo mundo participa do jogo. Um time é um organismo que funciona com várias dinâmicas, com vários mecanismos em que todo mundo participa o tempo todo. Você tem a bola durante, no máximo, 3 minutos no jogo. O importante é o que você faz nos outros 87. O futebol está caminhando para isso. E o Felipe Luiz acabou de sair desse universo. Ele jogou contra o Bayern, ele viu o Kane, que tem uma complexão física parecida com a do Pedro, altão, fortão e tal, participando do jogo com muita dinâmica, né? Ele viu os outros jogos da Copa, com certeza acompanhou tudo, certamente viu PSG e Real Madrid. E então as ideias que ele já tinha, ele deve estar com elas ainda mais assentadas na cabeça como convicção. E o Pedro não está conseguindo se encaixar. Porque ele não consegue participar do jogo com essa dinâmica, com essa intensidade. E ainda tem uma outra questão nisso aí, que tem que ver se ele consegue dar conta disso fisicamente. Porque ele teve uma lesão muito séria. De repente ele não consegue mais. Se antes ele já não conseguia, depois da lesão, de repente ele não consegue mais. E aí o Felipe Luiz, que é um técnico ambicioso, que pensa em trabalhar lá fora e tal, ele não vai ficar fazendo as gambiarras, digamos assim, que, por exemplo, Dorival fez para encaixar o Gabigol, o Pedro, o Arrascaeta em 2022, que tinha que ter o João Gomes, o Thiago Maia, tinha que se defender muito bem com 7 jogadores e tal. O Felipe Luiz, de repente, está falando, não, eu quero jogar como se joga lá fora. Quero jogar o mais próximo possível que eu conseguir do PSG. E aí o Pedro não se encaixa. Tem no máximo... Opa! Eita. Já caiu alguma coisa aí. Já não deveria alguma coisa, né? Já não deveria ter vaga. Felipe, tá tudo bem aí? Felipe! Tá, beleza. Tá vivo, né? Beleza. Pô, porque parecia que caiu a casa do Felipe, né? Então, mas enfim. Então, a questão toda é a seguinte: o Felipe pode estar pensando assim, eu quero chegar no mais próximo possível do que é esse jogo do PSG. Porque eu quero. Aí entra a questão que eu sempre falo aqui, da assinatura do técnico e do técnico que tem que mostrar trabalho para ter mercado. Ele não pode pensar assim, não, eu vou adaptar aqui e tal para poder eu ganhar. Não, ele quer que o mundo veja o trabalho dele. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube.
Clube de Vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.